Meus queridos irmãos, que nosso Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo seja abençoando a vida de cada um de vocês que me assistem no dia de hoje. Amém. Bom, hoje eu estava começando a minha pregação. Eu gostaria de dizer que se você não é inscrito, mas quiser sempre estar por dentro dos meus vídeos e de tudo que eu estiver postando, clicar no botão de subscrever ou de inscrever-se e ativar o sininho, pois assim sempre que eu postar um vídeo você será notificado. Também gostaria de pedir para você fechar os seus olhos para que eu possa estar fazendo uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu apresento diante do Senhor cada uma das pessoas que me assistem. E ainda que o mundo diz que não existe solução e que não há mais saída, o Senhor disse que o Senhor é a ressurreição e a vida. E ainda que estejamos mortos, nós ressuscitaremos. E não há nada que possa impedir o teu operar e o teu agir. E que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, venha estar trabalhando em favor daqueles que em ti esperam. Que o Senhor, pela tua infinita misericórdia, venha estar ajudando cada uma dessas pessoas, nos seus confrontos diários, nas suas lutas diárias. E que o Senhor venha estar ajudando essas pessoas, não somente a vencer os obstáculos, mas que elas possam ter paz no coração. Que o Senhor mantenha a paz verdadeira, a paz que o mundo não pode dar, a paz que só o Senhor, pela tua infinita misericórdia, pode nos proporcionar. O Senhor vem estar colocando essa paz em cada coração, uma paz imbatível, e vem estar dando força para essas pessoas vencer os obstáculos. Que a paz esteja em cada coração e que o amor ao Senhor permaneça para todo sempre, como uma chama que não se apague. Em nome de Jesus, eu te peço, que assim seja. Amém. Hoje eu estarei lendo a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo do 12 ao 24. Porque demorou Paulo a sua ida? Porque a nossa glória é essa, o testemunho de nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não a sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, senão as que já sabeis ou também reconheceis. Espero que também até o fim as reconhecereis. Como também já em parte reconhecestes em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa glória no dia do Senhor Jesus. E com essa confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesseis uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez ter convosco, e ser guiado por vós à Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou que delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim, não, não? Antes, como Deus é fiel à nossa palavra, para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos ungiu a Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora ido a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Só até aqui. Então aí nós vemos aqui. Primeiramente nós podemos ver que a igreja de Corinto, eles tinham uma contenda com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele explica que quando ele foi estar pregando o evangelho para eles, não foi sim, sim e não, não, mas sim ele fez a verdade. Jesus Cristo diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como nós sabemos, não é todos que podem ouvir o verdadeiro evangelho. Quando nós vemos que Jesus Cristo está pregando que ele era o pão da vida, e que aquele que comesse dele não teria mais fome, quem visse até ele e cresce não teria mais sede. Algumas das pessoas que ouviram a sua pregação, elas falaram: duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Duro é as suas palavras, quem é que poderá ouvi-la? Então, dessa maneira, nós podemos compreender que não são todas as pessoas que elas podem ouvir o verdadeiro evangelho. Por isso que nós vemos também que diz que não lançais pérola aos porcos.
Porque nós podemos perceber que não são todos que podem estar ouvindo o verdadeiro evangelho, mas sim apenas aquele em quem for do agrado do Pai que esteja conhecendo a verdade. Então, conhecendo a verdade, sereis libertos. Como nós podemos ter ido. E nós vemos que Paulo ele demorou na sua ida. E o que acontece? Nós vemos que lá em Corinto, nem sempre tudo é como o nosso plano. O apóstolo Paulo ele teve o plano de que ele fosse até aquela igreja e que aquela igreja ela estivesse sendo uma igreja santa. Se nós analisarmos a igreja de Corinto, ela foi uma igreja muito forte espiritualmente. Ela era uma igreja que falava em línguas, que revelava. Era uma igreja que ela possuía muitos dons espirituais. Mas aconteceu que depois da segunda vinda, depois de passar um determinado momento, a igreja de Corinto ela se esfriou. Começou a entrar o adultério dentro da igreja e a igreja ela acabou que se desmoronando, mas depois ela foi restaurada. Então aí nós podemos analisar que nem tudo é conforme a nossa vontade. Se nós analisarmos com Naamã quando ele foi até o profeta Eliseu, ele tinha um plano. E o plano de Naamã era um plano diferente dos planos de Deus. Naamã ele queria que o profeta Eliseu simplesmente curasse ele de uma maneira, mas não foi como Naamã encerou, mas foi de uma outra maneira. O que acontece? Naamã encerou que Deus fosse operar de um jeito e Deus operou de um outro. Então Deus falou que era para Naamã estar indo 3 vezes mergulhar no rio. E não era do plano de Naamã que ele tivesse mergulhar no rio, mas ele queria ser curado de uma outra maneira. E da mesma maneira, nem tudo vai acontecer sempre de acordo com a nossa vontade. Nós vemos no livro de Isaías 55:6 que diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os meus caminhos os vossos caminhos. Analisando esse versículo, nós podemos ver os pensamentos de Deus é diferente. O que para mim parece ser bom, para Deus pode ser ruim. O que para mim pode parecer agradável aos meus olhos, aos olhos de Deus pode ser que não seja agradável. Mas que nós devemos reconhecer? Devemos reconhecer primeiramente que Deus sabe como faz, por que Ele faz, porque Ele permite que determinadas coisas aconteçam na nossa vida. Mas devemos lembrar que Deus tem tudo sobre o seu controle. Até está debaixo do seu controle. O universo é seu, a plenitude está criado no seu controle. No grande livro de Colossenses podemos perceber que o universo não foi criado apenas por Cristo, mas foi criado em Cristo. E nós sabemos então que tudo está sob o seu controle. Então, Deus, Ele tem as nossas orações na sala do seu trono. E Ele sabe até quando que nós vamos ter que enfrentar diversos obstáculos. Ele sabe por que nós precisamos enfrentar algumas lutas. Deus, Ele sabe por que Ele permite que coisas aconteçam na nossa vida. Mas o que eu devo fazer é isso. Está na hora da minha fraqueza, não permitir a dúvida entrar e permanecer com a minha fé verdadeiramente em Jesus Cristo. Das nossas fraquezas nós devemos tirar força. Nós devemos dizer quando estivermos fracos, eu sou forte. E é isso que nós devemos fazer, exercemos a nossa fé. Então o que acontece? Nem tudo vai acontecer conforme a nossa vontade. Tem coisas que não dão certo. Às vezes tem determinadas coisas que nós achamos que vai dar certo, mas acaba dando errado. Mesmo assim, eu devo estar colocando o meu destino, a minha vida, tudo que eu faço na mão de Deus. E Deus, Ele sempre estará planejando o melhor destino para mim. Ele não vai permitir que eu passe por coisas porque Ele quer me ver sofrer. Deus, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus, Ele permite que nós venhamos passar por alguma coisa simplesmente porque com aquela coisa Ele tem um determinado propósito. Então nós devemos entender que Deus, tudo que Ele põe na nossa vida, tudo que Ele permite que a gente venha passar, Ele permite por uma determinada coisa. Ou seja, os planos de Deus são diferentes do meu. O apóstolo Paulo, quando ele foi pregar na igreja de Corinto, ele tinha um plano, mas não aconteceu de acordo com o seu plano. Mas depois Deus mostrou para ele que ia dar certo. Então nós queremos que às vezes seja tudo conforme o nosso jeito. O apóstolo Paulo queria que fosse da maneira na qual ele esperava. Ele queria que fosse da maneira que era do seu jeito. Deus mostrou outro jeito para ele. O apóstolo Paulo queria que fosse do seu jeito. Muitas vezes nós também queremos que venha a ser de acordo com a nossa vontade. A gente quer que as coisas venham estar vindo ao nosso bem. Que tudo venha estar girando ao nosso redor para o nosso bem.
E acontece isso mesmo. Romanos 8:28 diz: e todas as coisas ocorrem para o bem daqueles que amam a Deus e andam de acordo segundo o seu propósito. E aí nós vemos nesse versículo que as coisas boas e as coisas ruins, elas vêm sempre para estar nos ajudando. Ou seja, tanto as coisas boas que acontecem, tanto as coisas ruins que acontecem, elas sempre acontecem para o nosso favor. Ou seja, tem coisas ruins que acontecem que vêm para nos ajudar, mesmo a gente não conseguindo perceber. E tem coisas boas que acontecem também para nos ajudar. E o que Deus faz num determinado momento, nós acabamos que não compreender. Às vezes nós não compreendemos porque Deus permite que aquela determinada situação aconteça daquela maneira, naquele momento. Mas lá na frente Deus vai nos mostrar porque Ele permitiu que nós passássemos por A, por B. Lá quando nós chegarmos naquela outra ponta, Deus vai nos ensinar. Agora eu te digo, por que você passou por isso? Por que você passou por aquilo? Tudo isso estava de acordo com o meu projeto, com a minha vontade. Nada foi vão, porque tudo estava sob o meu controle e tudo estava de acordo com a minha vontade. Não tem que acontecer conforme a sua, porque a sua vontade é má e ruim. Mas a minha vontade é boa, perfeita e soberana. O apóstolo Paulo queria que fosse da sua vontade, mas logo depois Deus mostrou que valeria a pena e que Deus mostrou também que os frutos que ele tinha plantado não foram vãos. E Deus ainda mostra que os projetos e os planos dele são diferentes dos nossos projetos e dos nossos planos. Pois os seus caminhos são os caminhos diferentes e os nossos caminhos são caminhos diferentes. Com isso, Deus mostrou para o apóstolo Paulo que não deve ser de acordo com a vontade dele, mas de acordo com a vontade do nosso Deus. Da mesma maneira, Deus mostra para a gente que não deve ser de acordo com a nossa vontade, mas sim de acordo com a sua vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e soberana. Esperamos a vontade de Deus e tudo ocorrerá conforme o seu plano de uma maneira boa, perfeita e agradável. Sempre de acordo com o seu propósito. Bom, isso que eu gostaria de dizer nesse vídeo. Se gostou, clique no botão de gostei. E se quiser compartilhar nas redes sociais, clique numa seta no canto superior direito. Nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém. Seria dividir para você deixar os seus olhos para me fazer a oração final. Senhor Deus, Pai da eternidade, mais uma vez nos apresentamos diante do Senhor. E mais uma vez eu apresento na sua mão cada uma das pessoas que me assistem. Meu Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor vem estar ajudando cada uma dessas pessoas pelo teu poder e pela tua graça. Em nome de Jesus, amém. Nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida de cada um de vocês. Que assim seja. Amém.